As pessoas me perguntam às vezes, principalmente aqueles que me conhecem já há muito tempo, qual que é o desafio de falar em público? E a minha história é uma história que talvez seja a sua também, as dificuldades que eu tive. Eu era muito tímido, sempre fui muito reservado, respeitando muito a liberdade do outro, a privacidade. E então não era meu feitio sair, pegar um microfone, ir para frente de um público qualquer, numa situação. Não é. É um desafio isso, até hoje. E aí, sabe o que me ajudou? Cantar em conjuntos, em quartetos. Comecei assim. Então, comecei a apresentar em público, cantando em quarteto, conjuntos, porque aí você divide a responsabilidade, você não está ali sozinho se expondo, né? Então, começava a cantar e tal, e com o tempo, os grupos, né, antes de cada música, tinha que falar alguma coisa, eles dividiam as falas, aí sobrava pra gente uma fala ali, uma fala aqui e tal. E isso eu fui pegando como um exercício. E comecei a desenvolver isso, e com o tempo, às vezes, tinha que cantar em algum lugar que tinha que dar uma mensagem maior, um testemunho, e eu fui praticando, exercitando, me envolvendo nisso. Mas para mim o melhor de tudo, dessa experiência, é que eu comecei a assumir uma responsabilidade mesmo dentro da igreja, dentro do ministério, de chamado de Deus. Então, assim, esses conselhos que eu estou dando, essas dicas que eu estou dando, não são para cantores ficarem famosos, para aprender a cantar e fazer show. Não é isso. Tem gente melhor do que eu para fazer isso. Até porque eu não sou um exemplo de sucesso. Poderia ter feito algum tipo de sucesso com o meu CD Viva Minas, por exemplo, né? Que não é um CD voltado para a igreja. Tive oportunidades para que isso acontecesse, mas eu não quis, porque isso ia desvirtuar a minha fé, a minha carreira cristã, minha história, e não é isso que eu quero. A minha passagem aqui por esse mundo é uma passagem de atender o chamado de Deus. Eu quero viver para a obra de Deus. Então, se for alguma coisa que me desvie desse caminho, independente do valor que for, eu não quero. Então, assim, se você está aí me ouvindo, querendo saber dicas sobre sucesso, eu não sei. Sucesso, para mim, não é o sucesso que todo mundo conhece. Para mim, o sucesso é ser feliz, é conseguir ser simples em situações que são adversas. Então, isso para mim é sucesso. Eu me considero uma pessoa abençoada por Deus, tenho as dificuldades, tenho os problemas, mas sou muito abençoado. E essa bênção que Deus me deu de poder aprender a falar em público, hoje, né, já tive a oportunidade de falar para públicos, né, mais de 20 mil pessoas em alguns lugares, prego hoje, dou palestras para jovens, para músicos, né? Fui no Pará dar palestra lá na FAAMA, fui em Goiás, fui em vários lugares aí, Maranhão. E para mim isso hoje é uma coisa natural, mas não era assim antes. Então o desafio de falar em público tem algumas coisas que a gente tem que pontuar. E cada um tem uma história. Se você for falar com outras pessoas aí que cantam, ou que tocam, que dão palestras, eles devem ter a história deles. Eu estou compartilhando a minha e espero que ela te ajude. Então, a minha começou com a música, como eu disse, né? Você cantando em grupos coletivos, né? Que aí você não fica muito exposto e vai aprendendo ali com quem é melhor que você, né? Dos conjuntos que eu cantei, dos grupos que eu cantei, sempre teve pessoas melhores que eu. Então, isso foi uma bênção para mim, porque eu olhava e aprendia muito com eles, né? Como aprendo até hoje. Essas pessoas estão ainda aí cantando, outras dando palestra e desenvolveram bem, estão sendo exemplos ainda para mim. Então, o primeiro desafio que eu gostaria de compartilhar com você é você concentrar no chamado que você teve. Todo mundo tem um chamado. Se você estiver dentro da obra, do ministério, tanto da música quanto qualquer outro ministério dentro da igreja, e você não ouviu o chamado, você está lá entrando de gaiato assim,
você nunca vai se encontrar, você nunca vai se realizar. O chamado, ele não depende da igreja, o chamado não depende de outras pessoas. O chamado depende de você e Deus. É o compromisso que você vai fazer, a aceitação que você vai ter diante de Deus. Então, primeira coisa é isso. Se não tiver isso, o começo já não está legal. Segundo, é você querer. Eu vou vencer essas dificuldades, eu quero melhorar, quero falar, quero divulgar, quero compartilhar. Isso vai te ajudar muito, o querer. Porque quando você quer, os obstáculos que surgem, você vai dar um jeito de passar sobre eles. Porque a sua vontade é maior do que eles. Né? E essa vontade ela está muito ligada com o seu compromisso com Deus. Porque quando você quer, Deus te ajuda. Ele sabe que é uma causa nobre. Né? Terceiro, é você querer o bem para as pessoas. O que você vai compartilhar com as pessoas. Hoje eu vou dar palestra, vou pregar, eu vou tocar, vou cantar. Eu estou compartilhando bênçãos, abençoando pessoas. E é natural, assim, no final das programações, as pessoas virem até mim, agradecer, falar, nossa, que bom que eu vim aqui hoje, isso foi para mim, essa mensagem foi para mim. Isso é maravilhoso, não tem preço. Domingo agora eu fui cantar e palestrar lá na igreja do Londrina. E no final, uma menina, uma garotinha, deve ter seus 10 anos, 11 anos, veio com um papelzinho com um anjo feito por ela, assim, desenhado por ela. E um recadinho assim, tão bonitinho, uma criança assim, inocente, já sentiu a presença de Deus ali através do que eu cantei, através do que eu falei. E outros irmãos vieram, nossa, que bênção que foi que você falou, que você cantou. Então, isso é impagável, não tem preço. Então, quando você pensa nisso, você diz, vale a pena eu me esforçar, vale a pena eu vencer esse medo, vencer esse preconceito, ou vencer essa timidez. Existem pessoas que são tímidas mesmo, eu assumo que eu sou. E já tem pessoas que têm preconceito consigo mesmo. Ele acha que não pode, que não deve, que não faz, que tem gente melhor e tal. E tem um ditado aí que fala, se não for eu, quem será? Quem será? Então, se não é você, em muitos lugares que você vai, Deus está querendo te usar, Deus está querendo fazer de você um instrumento e você vai ser bênção, tanto para você quanto para outras pessoas, mas você não disponibiliza. Seu medo é maior, a sua timidez é maior, a sua baixa estima é maior, então quer dizer, não deixa isso tomar conta de você. Não deixa. Nós estamos vivendo num tempo que nós precisamos, aqueles que têm o chamado de Deus, precisamos levantar, precisamos acordar e nos colocar na presença de Deus, como o Isaías, né, fez, eis-me aqui, envia-me a mim. Está passando da hora, o tempo chegou, e é esse o tempo. Então, quem sabe a sua felicidade, a sua realização está dependendo dessa entrega que você vai fazer. Senhor, eu preciso de me entender nesse mundo, eu preciso de entender o meu chamado, por que eu estou aqui, o propósito de vida. Hoje, a pessoa sem propósito, ele às vezes até começa a se realizar financeiramente ou profissionalmente, alguma coisa, mas se não tiver propósito, isso vai passar, vai chegar num momento, uma rotina, ele vai olhar para trás e falar, não, corri atrás, consegui isso e aquilo, mas não estou feliz. Porque uma vida sem propósito, ela não alcança a felicidade. Então, essa timidez, essas coisas que eu tinha, foram quebradas. E à medida que eu ia me aproximando mais da vontade de Deus, me aproximando mais do propósito de Deus para a minha vida, né? Isso exercita a sua fé, a minha fé, a nossa, né? Nossa fé. Porque a gente vai começando a ter um diálogo com Deus, assim, não só de boca, falando, mas um diálogo de vida. A gente começa a entender as vontades de Deus na nossa vida, a gente começa a fazer, né, as atitudes que Deus quer que a gente tome. E a gente compreende que Deus está com a gente, Ele está conduzindo tudo.
aquela timidez, eu comecei a tentar vencer ela, a praticar coisas a favor da obra de Deus. Ali a pouco eu olhei para trás, eu já não tinha mais aquele obstáculo na minha vida. É claro que vão vir outros, mas a vida do cristão é uma vida cheia de obstáculos, mas cheia de vitória. Então, talvez eu esteja falando aí para alguém que esteja para baixo, está fracassado, olha para trás, assim, às vezes até conquistou algumas coisas na vida, mas não era isso que ele queria. Não era isso que preenche o coração dele. E ele, ou ela, né, está tentando entender o que está acontecendo, e é Deus que está te chamando. Deus deixou você chegar nesse estado para você sentir a sua fraqueza, a sua fragilidade. Nós somos muito frágeis. Olha só, essa fragilidade nossa, vou ilustrá-la de uma coisa que aconteceu comigo recentemente. Antes de ontem, eu saí da minha casa e aqui eu pego, logo que eu saio do bairro, eu pego a BR, uma autovia, né? Estava de moto e logo que eu peguei a BR, assim, eu lembrei que parece que o celular tocou alguma coisa, eu parei a moto, encostei assim perto de um barranco, assim, um lugar alto, à beira da BR. Enquanto eu estou mexendo no celular, eu estou ouvindo um piadinho. Piu, 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 piu. Eu olho para frente, tinha um pintinho morto. Pintinho de galinha caipira. Algum carro tinha passado por cima. Aí eu estou ouvindo piada assim, eu olho do meu lado assim, na beira da BR, um outro pintinho. Tinha acabado de nascer. E eu desci da moto eu gosto muito de animais, assim, eu tenho paixão por animais. Qualquer um. Ando com ração no carro, na moto, às vezes até uma garrafa d'água. Se tiver cachorro, gato, algum bichinho que está precisando de alguma coisa, eu paro para... Já resgatei animais. Então eu gosto disso. Gosto dos animais. Eu penso que são criaturas de Deus e nós devemos cuidar deles. Então eu desci, peguei o pintinho, vi que tinha um outro ovo, talvez um irmãozinho dele que estava para nascer lá, ainda no meio do barranco assim. Peguei o pintinho, olhei para a casa lá, onde que ele estava longe, a casa, um barrancão alto. Não ouvi conversa, não ouvi nada assim de movimento. Falei, nossa, como é que eu vou fazer? Eu estava atrasado. Mas eu peguei o pintinho, coloquei no bolso, voltei para minha casa, andei o bairro todo para voltar para minha casa. Deixei ele dentro de uma coberta lá assim, e fui embora trabalhar. À noite voltei, falei com minha esposa, ela também gosta muito. E nós então tentamos cuidar do pintinho, colocamos água, demos uma vitamina para ele e tal. Mas eu pegava aquele bichinho assim, a fragilidade, como que é frágil. Não tem defesa nenhuma. Se solta numa rua, num lugar, qualquer outro bicho pode matar ou um carro passar por cima. Não tem, a fragilidade daquele bichinho é a nossa. Então pensa num pintinho, num passarinho que acabou de nascer, a dependência que ele tem da mãe dele, do pai dele. É essa dependência que nós temos de Deus. E às vezes a gente acha que é alguma coisa, nós não somos nada. Então, essa timidez, ela passa muito pela fé em Deus, pela dependência de Deus. E eu acho que esse é o tempo de você vencer isso. Isso vai ajudar você psicologicamente, a sua estrutura mental vai melhorar quando você começar a vencer esses obstáculos. E Deus vai ganhar com isso, a obra vai ganhar com isso, né? E você também, porque você vai dividir com outras pessoas o seu testemunho, vai dividir com outras pessoas as bênçãos que Deus dá para você. Com certeza são muitas. E, então, assim, quando você começa a fazer isso, você começa a olhar o lado positivo da vida. Nós estamos vivendo num mundo injusto, que está uma loucura, cada dia com coisas piores, né? Mas o cristão, a pessoa que tem assumido o seu compromisso diante de Deus, ele olha isso tudo com positividade. Apesar de todo o sofrimento, apesar de tudo. Ele consegue ver coisas boas no meio desse lodo, no meio desse mar de lama. Então, meu apelo para você: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. Entenda o chamado que ele fez para você. Você vai ser uma pessoa mais leve, mais realizada. Então, falar em público, assumir a sua capacidade de melhorar, de crescer,
São desafios que esperam por você. Aí você vai se sentir mais útil, né? Quem sabe você foi tímido até agora ou tímida e você começar a se libertar disso. Você vai se autovalorizar, vai começar a ver coisas boas em você, que Deus criou você, não foi à toa, não foi para ficar cabeça baixa ou ficar só no meio da multidão ali, você ser mais um. Você pode ser melhor, você pode ser uma pessoa como um instrumento nas mãos de Deus. E isso é maravilhoso. Quando você se sente usado por Deus, não tem preço, não tem valor para isso. É tão bom que dinheiro nenhum paga. E quando você fala em timidez, quando nós falamos em timidez, às vezes nós falamos de pessoas que... Você lembra de pessoas aí hoje com idade já avançada, que olham para trás e veem quantas oportunidades foram perdidas por causa da timidez. Quantas oportunidades. Ele olha e fala assim, nossa, fulano de tal era tímido igual eu, mas ele conseguiu vencer isso e hoje ele é uma outra pessoa. Passou o tempo, ele é um vitorioso na vida, uma vitoriosa, e eu fiquei aqui, o tempo passou e eu não fiz nada. A timidez faz isso com você. Ela trava você, ela te acorrenta. Então, com essa desculpa, não, mas minha família é tímida, eu herdei isso. Não, quebra essa herança aí. Isso é uma herança maldita, você não precisa de ficar com ela. Ela vai te atrapalhar. Então, quer dizer, não que você tenha que ser inconveniente, todo espalhafatoso ou espalhafatosa, não é isso. É você saber o seu momento de você ter um lugar de fala. Entendeu? O momento que Deus está querendo te usar. Então, assim, eu posso contar N histórias de momentos que eu nunca imaginava que eu iria falar e Deus me tocou e eu fui falar e foi uma bênção atrás da outra. Então, não fique preso por essas correntes da timidez. A timidez não faz bem. O respeito, você ser uma pessoa que sabe o lugar que você está, respeitar o espaço dos outros, isso é muito importante, isso é muito bom. Mas quando isso é exageradamente, você respeita todo mundo, respeita tudo, mas perde tantas oportunidades de falar, de abrir seu coração, de revelar aquilo que Deus tem colocado na sua vida, no seu coração, isso não é legal. Então, repense isso, né? Eu tenho falado nos meus vídeos sobre ministração, sobre falar, sobre cantar, que é muito importante, é um parceiro, né? Você tem sua voz, aí você consegue expressar sons, você pode cantar. O cantar vai te alimentar e vai te fazer melhor. E o falar, ele vem junto, né? Como eu disse, eu aprendi a falar em público cantando. Comecei cantando. Então, de repente, nessa timidez aí, você tem uma amiga, um amigo, dois, que querem cantar também, que tem essa dificuldade. Faça um trio aí, um dueto, um conjunto, um quarteto. E um começa a animar o outro, vamos cantar então, vamos fazer alguma coisa e tal. Começa cantando em casa, no culto no lar. Depois marca um culto aí de quarta-feira ou domingo à noite e tal. E começa a cantar. Vai ser um ótimo início. E presta atenção, essa dica que eu estou dando é uma dica que poucos dão. Ela é uma dica direcionada para quem está querendo ser usado por Deus. Tá? Não é para quem está querendo cantar para fazer sucesso, para ganhar dinheiro. É totalmente diferente. Então, nós estamos vivendo um tempo no mundo que Deus está nos chamando para sermos atalaias, sermos a trombeta que toca no final da história, sermos as trombetas. E essa timidez pode atrapalhar muitas trombetas de emitirem seu som, de soar. Eu espero que não seja você, que não seja eu. Porque o tempo está findando, tantas coisas acontecendo e muita gente ficando calada. Nós estamos ouvindo hoje pessoas de fora dando testemunho. A gente às vezes nem é de religião nenhuma, mas estão sentindo tocada e falando. E quando não isso, estamos vendo pessoas do mal, sem timidez nenhuma, falando cada asneira, cantando cada bobajada que você fala, pô, esse cara não tem vergonha de cantar um troço desse? Essa mulher não tem vergonha de
ficar mostrando o corpo do jeito que está aí, se expondo e fazendo sucesso, porque o mundo está tão ridículo que essas pessoas fazem isso e tem gente que gosta. Então, quer dizer, se eles não têm vergonha, não têm timidez de falar dessa bobajada, por que você vai ter vergonha e timidez de falar sobre o amor de Deus, dividir o seu testemunho, sua canção com outras pessoas? Não tem razão para isso. Então, espero que Deus te abençoe, que Deus te dê ânimo, te dê renovação de vida, te dê poder de decisão, aumente a sua fé e que você sinta a responsabilidade, o dever, o chamado de Deus para a sua vida. Esse é meu recado para você hoje, tá bom? Que Deus te abençoe, um abraço e siga a canção. Valeu!